Fala galera, tudo bem? Olha, acabamos de gravar o podcast com Ricardo Abruzini Filho, o guru da TI, conhecido nacional e internacionalmente. Ele veio aqui no estúdio do nosso podcast do Tecnologia Portuária e em breve vai ao ar. Foi um papo muito bacana. A gente falou de tudo, das origens da TI, de primeiros equipamentos, da época do Telex. Então, galera que gosta do old school, pessoal que gosta do antigo, vai adorar esse papo. E como está hoje a evolução, até mesmo da automação, da internet das coisas, da inteligência artificial e até do chat GPT. Temos informações polêmicas, hein? Então, não percam, porque vai ao ar em breve. Acompanhe Tecnologia Portuária, se inscreve, já ativa o sininho para você não perder esse episódio que está sensacional, tá bom? Um beijo, até a próxima. Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo do nosso podcast, o podcast da Tecnologia Portuária. Estamos aqui com o nosso querido Ricardo Rodrigo e nosso convidado de hoje, Ricardo Abruzini. Muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Sabemos que o Ricardo, gente, ele é um dos gurus da TI, viu? Fiquei sabendo disso. Então, você não perca esse episódio, esteja com a gente até o final. Aproveita, se inscreve, já deixa o like para você não esquecer, porque esse episódio vale a pena. É referência. Já viajou com ele para fora. Nacional e internacional. E os gringos ficam loucos aí. A gente vai nos eventos lá na Europa, chega lá, todo mundo fica atrás dele, que nem os europeus. Parece paniquete, é a paniquete da TI. Ó, eu já sou gordinho, já sou careca, né? Só falta a orelha para ficar que nem Yoda, Os nerds adoram. Ricardo, fica à vontade para se apresentar. Muito prazer estar com você. Queria que você contasse um pouquinho como foi da sua carreira, o início da sua jornada aí nas estrelas da tecnologia. Bom, meu nome é Ricardo Abruzini, filho. Eu sou avô do Mateu, recém-chegado nesse mundo ontem. Né? Caramba. Da Antonella, de 4, da Juju e da Duda, de 14, vai fazer 15 agora. Faz tempo. Eu comecei cedo, né? Aqui eu comecei por acaso, na verdade, não tinha nenhuma expectativa. Acho que foi a profissão que me escolheu, eu não escolhi profissão, né? Então aconteceu tudo rápido. Quantos anos? Eu estava com 18, eu servi o quartel, servi o exército aqui. Aqui em Santos. Não, eu sou de São Paulo, mas eu vim morar aqui no Guarujá, né? Então, eu passei muitos anos no Guarujá, aí eu servi o quartel aqui no quartel-general aqui na Conselheiro Nébias, né? Aí passei esse tempo, aí depois eu fiquei desempregado. Quem nunca? Depois do quartel, né? Não tinha muito o que fazer, eu só sabia usar arma, essas coisas, né? Aí foi aquele negócio, né, pessoal? Precisa trabalhar, procurar emprego. Aí acabei achando um emprego na área aí, de noite, no Yacht Clube de Santos. Aí fui ser vigia à noite. Nossa. Porra, né? não sabia. Verdade, pô, de coisa, mais de 20 anos, cara. Tem coisa que a gente não fala, né? Mas eu comecei lá de vigia, guarda noturno mesmo, né? Ali... Bateu muita gente lá? Aonde? Como vigia lá? Tinha, né? Então esse é um dos motivos que depois eu saí. Depois eu passei lá, fiquei assim, tipo, trabalhando 1 ano lá, eu acho, né? E assim, eu trabalhava de noite, né? Era sempre o turno da noite. E aí, durante o dia, eu ia ver o que eu ia fazer da minha vida, né? Fora dormir, né? Tinha que ter um tempinho para dormir. Né? Dormir à noite, pô, no trabalho. Um pouquinho, né? Tomar conta do bar. Nessa época já a minha primeira filha ia nascer, né? Eu precisava trabalhar. Aí começa Aí vem a segunda renda, a terceira renda. Feia pro meu lado, né? Aí eu saía de tarde, vim para procurar emprego. Naquela época lá a gente saía com currículo, né? Impresso, dava aqui e tal. Aí eu vim aqui no centro de Santos e tal. Vim um monte de lugares. Aí acabou assim uma coincidência, sei lá se é coincidência, né? Sei lá. Eu entreguei aqui na esquina, tem um prédio, o edifício Martinelli, né? Então aqui tinha uma agência marítima. E o diretor dessa agência marítima era amigo do meu pai. E ele me conheceu. Depois de tantos anos me conheceu, eu perguntei: o que você está fazendo aqui, Ricardo? Não, eu estou procurando emprego. Estou procurando emprego, eu preciso trabalhar e tal. E aí ele falou: pô, vem trabalhar aqui. A gente chamou lá o cara da contabilidade, o gerente, né? Trabalhar aqui, que a gente quer botar o computador.
Eu nem sei. Quer colocar como, né? Se mostrasse um computador, uma calculadora de mesa para mim, eu não ia saber a diferença. E era assim, era bem, assim, tipo um Dismac 8 bits, com um discão grandão, um flop disco desse tamanho, né? Aí eu falei pro cara, olha, eu não sei o que é isso aqui. Ele falou, não, eu também não sei, a gente vai perder junto. Isso era por volta de que ano, mais ou menos, assim, mais ou menos? Foi em 1987, eu acho. Tá. Foi em 87. E eu também, eu acabei saindo lá do outro trabalho à noite, né? Porque, claro, era cansativo e, vamos dizer, não foi seguro. Tinha um indivíduo lá que gostava de fazer, como que é, roleta russa lá. Eu não gostei muito da brincadeira. Tá doido. Melhor procurar um trabalho mais salubre. Assim, foi um impulso, né? Foi um impulso pra eu ir embora, né? Caraca. Aí, consegui o empreguinho aí, né? Aí, e assim, eu caí de cabeça, né? E aí acho que foi amor à primeira vista também. Aí eu comecei a gostar. Aí eu fui muito curioso, sempre eu fui curioso com tudo, né? E aí eu só não me contentei com a contabilidade em si que tinha, né? O sistema já pra lá, né? Então eu queria saber como que funcionava aquela coisa, né? E por minha sorte, aí nessa empresa contrataram uma outra pessoa, um programador que tinha um Dismac, não era um Dismac, era um Apple, um DBase 2, um troço bem arcaico, né? E ele ficava programando lá e eu ficava toda hora olhando o que ele estava fazendo. Você pode me explicar? Acho que... Você nunca ter ouvido falar. O cara, acho que ele nem trabalhava, ele só me explicava. É o Pedro, um abraço pro Pedro. A gente se viu aí um tempo atrás, né? E eu gostei, eu achei interessante, né? Eu precisava trabalhar. E aí eu caí de cabeça. Mas naquele tempo era muito difícil, né? Então, os livros eram todos em inglês, quase não se tinha. Quando tinha, Quando tinha. E cursos nem pensar, né? Nem curso tinha, não tinha nada. Assim, um tinha um livrinho, outro tinha outro. E, eu andava com o livro debaixo do braço, né? Ia no ônibus para casa, voltava, naquele tempo lá. E nessa época você já tinha inglês? Direto. Você conseguia já ler os livros? Não, isso é outra história. Não, eu sabia um pouco, né? Esse negócio de inglês de escola, né? Mas verbo to be. Nem isso, né? Eu ia atrás, pegava dicionário, ficava olhando, ficava perguntando. Foi bem hard mesmo no começo, né? E lá eu trabalhei, acho que primeira vez 5 anos lá, aí eu consegui aprender bastante, e era o começo de agência marítima, né? Não tinha, os armadores não tinham escritório aqui, então eles tinham pequenos escritórios brasileiros que atendiam eles, né? Então, eu peguei do zero. Eu peguei contabilidade feito à mão, um livro, com caligrafia bonita. Caixa. Né? Eu peguei sistema de telex, né? Porque não tinha internet, não tinha nada, não tinha modem, não tinha nada. Né? Então, era sistema via telex, né? Que acho que ninguém conhece, ninguém viu esse. Os alunos hoje em dia não sabem o que é um fax, né? Não sabem. Nem tinha fax, não existia fax. Era telex, com uma bobinazinha, com papel, né? Furado e tal. Então, todas as listagens, os recaps, né? Listagem de container e tal, vinha com isso. O sistema de controle de estoque de container era feito em papel, era feito nos fichários, nas paredes. Né? Então, você tinha lá o controle de estoque, né? Então, era tudo feito na parede. Então, onde que está o container? Está lá, depois ele veio para cá, né? Toda a etapa do container. Então, você tinha uma parede gigante com um monte dessas caixinhas, né? Um escaninho, né? E aí colocava, cada ficha tinha uma cor diferente. Né? Não é igual aqueles que tinham locador? Aí anotava o container na mão, com lápis, né? O tipo do container, tudo que tem um cadastro básico hoje era tudo na mão, e aí cada cor dava um status do container e a gente controlava tudo, né? Já imaginou a loucura? Bom, era menos, naquela época. O volume era menor, a velocidade também. Era o que dava com o que tinha. Volume de dados, né? Antigamente dá pra comparar, né? Hoje isso é impossível fazer isso. A gente falava de kbytes antigamente, né? Disquete. Hoje então lá a gente implementou a primeira rede Novell Network, que é uma rede antiga pra caramba, com cabo de antena. Cabo coaxial, né? Então, com placa. Foi legal para mim essa época, porque além de aprender o software, eu também aprendi o hardware, que é uma coisa que
vamos dizer, uma diferenciação minha, né? Sim. Eu não fiquei no mundo de fazer sistema e tal. Como a gente antes precisava se virar, então a gente montava PCAT, PCXT, placa de rede, entendeu? Era montava a mesmo. rede, montava tudo, às vezes o cabeamento mesmo, né? Então, eu comecei a ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, toda a parte hoje de suporte, de hardware que tinha lá, tá explicado. E de sistemas, porque eu não tinha quem fazer, eu tinha que fazer, né? E aí ficou assim o resto da vida, agora quer fazer tudo sempre. É difícil delegar. A minha escola foi hard, é difícil, né? E aí, a gente montou a primeira rede network aqui, acho que da Baixada. Deve ser, pelo menos uma delas, né? Aqui, então, a gente já atendia os armadores. E tudo armadura antiga que não existe mais, né? De Lloyd brasileiro. Essas companhias não existem mais, né? Eu trabalhei 5 anos lá. Depois, eu trabalhei... A única vez que eu saí de lá foi trabalhar aqui na Refrigerante de Santos, na fábrica. Aqui, né? Na estrada aqui. Aí lá eu fui trabalhar com mainframe, aí eu fui fazer curso, aí já começou a ter curso, eu ia para São Paulo todo final de semana, passava lá o sábado inteiro para fazer o curso do mainframe, né? Então fiz curso de COBOL na época, né? Para mexer no computador deles aqui. Aí eu fui trabalhar na fábrica na parte de custeio industrial, então já tinha o Excel naquela época, então fazia o Excel. Era Lotus 123, né? Era Lotus 123, Lotus 123, não era Excel. Fazia no Lotus, né, o custeio industrial da fábrica aqui, da Refrigerante de Santos. E depois a gente pegava esse arquivo, nem me lembro, que não é XLS, é outro arquivo. Outro dia, não me lembro mais. Você pegava aquilo e jogava para o mainframe, né? E aí tirava o custeio da fábrica e tudo. E aí depois nota fiscal, essa coisa, né? Aí eu trabalhei 3 anos lá, voltei para cá, voltei para Martinelli. Aí já tinha outros sistemas, né? Já estava mais sofisticado. Aí eu participei de implantação de sistema na Nedloyd Mundial e tal, né? Acho que eu trabalhei mais 3 ou 4 anos assim. Aí depois apareceu uma oportunidade através de um amigo para trabalhar num outro escritório aqui em Santos, que foi o primeiro sistema de planejamento de navio. Porra! No Joint Container Service, chamava Joco. E aí sim, aí acho que minha carreira lá deu uma boa decolada, né? Porque aí a gente entrou numa fase... tinha um escritório aqui em Santos, o outro escritório em Hamburgo, né? Então, a parte de Hamburgo controlava a Europa e a Ásia, e a gente aqui controlava desde Fortaleza até Buenos Aires. Nossa. E aí sim, aí o que aconteceu? Eu cheguei lá... Era uma empresa de software. Não, era uma empresa de planejamento de navio. Então ela prestava o serviço mesmo de planejamento de Ship armador. Porque antes, hoje cada armador tem o seu central de planejamento. Naquela época não. Como eles não tinham, eles nem tinham um escritório aqui. Então eles montaram um escritório aqui para fazer o planejamento. Foi o primeiro do Brasil, né? Uau. Entendeu? Então lá eram tudo ex-comandantes, então tinha alemães, tinha franceses, tinha ingleses, né? Gente de empresa que nem existe mais, da Blue Star Line, foi uma empresa inglesa. E aqui o Porto, era só uns armadores que mandavam a torto direito, porque o Porto era todinho público, né? Era todo, naquela época sim, era todo público, né? E aí eles se estabeleceram aqui através dessa primeira vinda, vamos dizer, de um armador para cá foi fazer essa sociedade, né? Então, eles dividiam o slot de navio, eles tinham controle de allotment, né? Então, eles faziam o joint, né? Por isso que chamava joint, né? Então, eles dividiam espaço no navio e aí um comercializava com outros espaços e a gente controlava os espaços, controlava o plano, né? Então, quando eu cheguei lá, pessoal, era tudo o plano do navio, era feito à mão. Entendeu? Então, você tinha aqueles papéisões, né? Com os desenhos do navio. E fazia tudo, eles faziam à mão. Caraca, uma aí tinha por bem, né? E cada vez isso pro conferente no chão lá. Então a gente tinha um computador bem antigo, inclusive tempo atrás aí eu liguei lá para a Suécia, né? Para ter um material, eles nem tinham mais fotografia disso aí, né? Nossa. Chamava Cocumation. Tu tem foto disso? Tem. As coisas? Eu tenho. Manda pra gente. Poxa, a gente coloca. Era um computador pesadão, porque ele ficava a bordo, né? Então ele era pesado mesmo, né? Então ele tinha uma fita DAT antiga e ele era fósforo verde. E aí você conseguia fazer, não o planejamento do navio inteiro, mas eles conseguiam fazer através dos pesos, nas bays e tal, fazer a estabilidade, o plano de estabilidade do navio. Uau! E aí tinha um computador aqui, tinha os computadores a bordo também dessa maneira, né? Mas era bem arcaico, o resto era feito tudo à mão e tal. Aí tinha telex também, né?
Então, aí como a coisa começou a evoluir, aí a gente instalou o primeiro sistema de e-mail, que não era... Você tinha 2 na época, um da Embratel, né, que agora não lembro mais o nome, e você tinha o sistema da GE, da General Electric, que chamava Quicom. Uau. Então, a gente foi o primeiro a instalar aqui, então a gente instalou na Alemanha, instalou aqui, aí essas coisas começaram a substituir o Telex. Uhum. E eu também... Mas antes do SMTP? Antes do protocolo? Antes do SMTP. Agora, Pop, eu lembro do Pop 3. Era um protocolo de comunicação. Essas paradas, né? STM 400 chamava o sistema. Se não me engano, o sistema de e-mail. O primeiro sistema do Brasil. Um protocolo próprio. Né? Caraca, velho. E... Ele falou que tinha um pouquinho de coisas antes que a gente conhece, e o Ricardo não tem. Exatamente. Ele tem umas histórias pra contar antes. Aí a galera de TI deve estar devorando com pipoca o podcast agora. Aí a gente montou a primeira rede Xenix aqui. Não era Unix, não era Linux, nada disso. A primeira versão do Unix, né, que ele chamava Xenix. Então eles compraram na Alemanha, mandaram para aqui para o Brasil. Então eu montei aqui a rede Xenix, né, que foi o primeiro Unix. E aí a gente conseguiu informatizar o Telex. Então o que acontece? A gente conseguiu então acessar os arquivos, vamos dizer, primeiro Go Live grande. Primeiro Go Live grande. Não, foi o primeiro EDI, na verdade. Não tinha EDI, né? EDI. Então foi o primeiro EDI, era tentar tirar os container list que vinham dessa maneira no Telex, agora dentro do computador no Xenix, entendeu? Então nessa época eu fui para a Alemanha, fui aprender a instalar aqui o CAPS, né, que foi o primeiro sistema, né? Mais ou menos. Foi 90, começo dos 90, 95, alguma coisa assim, 94. Então eu fui lá, tomei o treinamento lá em Hamburgo, né? Vim aqui e instalei aqui. Aí a gente começou a sair do papel, de fato, né? Aí sim, aí o plano na mão foi abolido, né? E aí a gente começou a fazer o plano. Só que aí tinha um problema, a gente recebia ainda por Telex, né? Então naquela época aí começaram os modems. Via linha de escada, o S-Robotics, aqueles modems, né? A internet de escada me lembra aquele barulhinho característico quando a gente tentava conectar. E era, maravilhoso, né? Era um puta salto, assim, né? Enorme, né? E aí, o que aconteceu? Aí começou a ter o primeiro BAPL, né? A gente começou a transmitir, receber o primeiro BAPL da Alemanha para cá, né? Só que os terminais ainda, os portos naquela época, eles não tinham nada, né? Então foi aí que eu peguei lá o que eu trouxe da Martinelli, né? Então eu fiz o meu primeiro sistema em Clipper para fazer a gestão desses containers em todos os portos. Então eu fiz um sistema, depois eu converti ele de Clipper para Fox Pro, né? Que era o próximo. Maravilhoso, né? Já tinha base de... A vanguarda. Eu lembro até hoje do ícone. Quando eu comecei a faculdade, tinha uns Fox Pro instalados. Fox Pro, então já tinha basezinha de dados, era igual do Clipper, mais ou menos, né? Então eu fiz um sistema que chamava FopoStar, que era do Joko, né? Aí eu fui instalando ele desde de Fortaleza até Buenos Aires. Nossa. Então ele fazia o container list lá, preparava, né, as listas, porque antes eu trabalhava tudo com lista. Caraca, né? Lista de banco, lista de descarga. Para instalar tinha que ir, né? Você fez esse sistema para eles? Ou não, fiz para eles. Eu fiz para eles. Era funcionário deles, né? Aí eu fiz para eles. Aí eu tirei o fax, né? E aí fiz, formato FlexFile, né? Formato com vírgula, né? Embarque, descarga, lista de container. Aí tinha um softwarezinho lá que eu aprendi também na NetLogic, que eles usavam, chamava Blast, que é um software de comunicação. Integração. De comunicação de modem. Né? Então ele tinha uma linguagem, eu aprendi a desenvolver na linguagem dele. Então assim que o cara fechava o navio, eu já criava o arquivo, já chamava o sistema de comunicação Blast e já transmitia. E aqui, porque não tinha FTP, não tinha nada, né? Era tudo tudo na mão. E aí chegava aqui, né, a transmissão já dos arquivos, a gente processava os arquivos e assim começou, entendeu? Nossa, deixa eu matar uma curiosidade, aproveitando. Não queria interromper, mas essa parte que você falou de lista de container, de planejamento, você via tantos erros acontecerem de colocar o container no lugar errado e a carga... porque... explodir, sei lá, era para estar no conversa, no porão. Lá era outra situação, né? Então era muito tempo atrás, então a carga era pouca, né? Pouca carga, né? Tinha menos chance de...
Mas assim, claro, né? A loucura era a mesma, né? O pessoal trabalhava à noite, de madrugada, né? Não tinha horário, né? Na mudança de turno sempre se perdia. Era a vida dos planos lá era difícil, né? Então, trabalhava final de semana, sábado, domingo. Mas eu acho que eu consegui, nesse tempo que eu trabalhei lá, deixar o trabalho muito mais simples, né? Do que você fazer na mão, né? E confiável, né? E confiável. Eles tinham que ficar calculando à mão, calculando na calculadora, fazer um monte de cálculo. Isso aí acabou tudo, né? Então, foi antes dos EDIs e de tudo que a gente conhece hoje, entendeu? Então, eu peguei bem do primórdio lá. Sensacional. Né? Aí, depois, a empresa acabou fechando. Aí, eu acabei abrindo a minha empresa, porque aí os armadores começaram a fazer os seus próprios escritórios e também... Ela fechou por causa disso, então. Ela fechou porque, né? Diminuiu a demanda. Cada um abriu o seu, né? Então, a Burksuit abriu aqui, Transwall abriu, né? CMS, CGM, eles abriram todas. E eu fui trabalhar para eles agora como na minha empresa, né? Vendendo a minha consultoria para implantação disso tudo, né? Então, eu implantei para vários armadores a central de planejamento de navio, né? E aí... Eu vendi para um terminal grande aqui de Santos, né? E acabei ficando lá, né? Então, eu fiz uma carreira lá dentro de vários anos, né? Sim. E agora, lá eu tive a oportunidade de fazer vários sistemas e vários controles. Desmontou muito equipamento. Automação. Porque chegamos lá, quando a gente chegou lá não tinha nada, né? Era tudo mato. Não, tinha um sistema lá, né? Que era da autoridade portuária na época, chamado ZIN, né? Tinha uma base de dados lá dele, né? Mas era tudo meio precário, né? Então, dentro dessa empresa, a gente partiu não era um greenfield, que nem eu estou fazendo agora, né? No meu trabalho agora, mas era um brownfield, mas que estava bem empobrecido, vamos dizer assim, né? Rústico. Sim, rústico. Né? Então, aí eu peguei, vamos Porque dizer... era público também, né? Era público, né? Sim. Aí foi privatizado, né? E aí eu tive a oportunidade lá de, vamos dizer, de botar para fora um monte de coisa lá, né? Muito legal. Eles investiram também, então, em gate eletrônico, OCR, né? Que não tinha, foi o primeiro terminal a ter, até por segurança, né? Não foi porque era obrigado, né? Sim. E tudo. Sim, e foi. Sempre teve bastante... Tá na vanguarda da tecnologia. Pô, acompanhou toda a evolução, né? O tablet chegou lá muito antes do tablet, né? Sim. Os tablets que usavam nas empilhadeiras, uns cerâmica. Windows 98 cerâmica. Cerâmica, né? Desse tamanho. Então, eu tive a oportunidade de pegar a coisa do zero, né? E ir para frente com essa durante esse período teve bastante investimento. Eles investiram bastante em tecnologia, investiram né? Porque a tecnologia faz ganhar em produtividade, né? Agilidade. Porque o governo obriga também. De tudo que tu fez, que foi, assim, que você... Highlight, assim, que você fala, puta, isso aqui tem um orgulho, ó. Conquistas e orgulhos. Cara, puta, graças a Deus eu fiz uma boa carreira. Eu acho que eu tive oportunidades, né? Muita gente me ajudou, muita. Acho que isso é uma coisa legal. Começou com o assim, Pedro lá no início. O Pedro, e aí, o gerente aqui, o Skate, a gente chamava de Skate. São pessoas que deram muito a mão para mim, sabe? E acho que eu consegui retribuir. E pessoas importantes, né? Amigos, né? E trazer resultados para as empresas, né? Que você passou. Muito legal. Deixa eu aproveitar para fazer outra pergunta. Nosso público tem bastante gente de tecnologia, né? Porque o canal Tecnologia Portuária tem bastante gente que vem por causa do porto. Vocês podem comentar um pouquinho aí, pode ser para qualquer um de vocês, a diferença do Greenfield para o Brownfield que você comentou? Não, a explicação é simples. O Brownfield é quando você tem um terminal já que está, vamos dizer, tem o cais já construído, o pátio, né? Não importa que estado ele esteja, né? Bom ou ruim, né? Ele está estabelecido. Então, a gente chama de Brownfield, né? Já não tem mais grama, né? Não tem mais grama. E o Greenfield mesmo não tem nada. Greenfield né? é mato. O projeto que eu estou agora, que é da Imetame lá no Espírito Santo, né? Então, é um projeto novo. Sim. Né? E grandioso pra caramba. Grandioso, Já era o nosso próximo tópico aí. Qual seria? Projeto de porto mesmo, né? Um complexo portuário, né? Com várias atividades, né? É o único, quer dizer, tem outros portos no estado, mas desse tamanho vai ser o único, né? Então, ele vai ser multipropósito, então ele vai atender tanto container, carga solta, né? Granel sólidos, granéis líquidos, uma operação de offshore também lá dentro, né? Então, a gente está falando de 10 pontos de atracação, né? E é um troço bem...
uma zona assim, de exportação que aparentemente vai ter lá, o entreposto industrial, né? Legal. Tudo privado, né? Armazéns, né? Então é um baita projeto, assim, que está acontecendo, né? E aí ele é Greenfield. Ele é Greenfield, tá pegando do mato. E a previsão lá de começar a operação? Então, a previsão é agora em 2015, né? 25, né? 25. Falei tanto do passado. Eu tô perdido no calendário. 2025. Isso. Agora, acho que em meados de 2025 aí começa a operação de fato. A operação de container, né? Que vai ser a primeira, né? Então tá adiantado já. Tá adiantado. Aí já tá fazendo toda a parte de... O dono da empresa é um visionário, né? Eu ia falar pra você falar disso. E assim, não é uma empresa de porto, né? Eles estão entrando nesse mercado. É uma empresa agora, né? grande que tem vários segmentos, né? Então eles têm metal mecânica, né? Então eles atendem a Petrobras, outras empresas com offshore, né? Com subsea, né? São as peças, né? Montam empresas de celulose, então eles têm uma parte metal mecânica bem grande, aí tem pedras ornamentais, pedras para construção, né? E outros negócios, né? E, vamos dizer, ele tem um lugar privilegiado lá, né? Na cidade de Aracruz, né? Então, a gente está do lado Calado Profundo. Calado Profundo, né? Porque é águas profundas, né? Porque não tem canal, é direto, né? Mar aberto, né? Mar, então... a gente está fazendo o breakwater, que é o quebra-mar. Literalmente. A gente está fazendo vários, né? Uma parte de quebra-mar importante para proteger contenção, o porto, né? Da água. Né? Mas lá tem um calado, acho que de 17, 19, alguma coisa assim. Nossa. Né? Então... Sem dragar. O dono é visionário, então ele está fazendo a dragagem, né? Sim. Então ele está fazendo o pátio. Com que empresa ele está fazendo dragagem? Olha lá, fala aí. Com que empresa ele está fazendo dragagem? Com a empresinha. Comprei a draga. Ele, em vez de contratar a empresa de dragagem, ele fala, não, então vamos comprar a draga. A minha draga. Então a gente parte resolve de pedras tudo é isso. dele mesmo, né? Porque as pedras que estão fazendo quebra. E o cimento que vai usar lá? a gente está fazendo a fábrica de cimento. Lá dentro do terminal. Aí precisava de caminhões para levar as pedras, no- então resolveram montar uma empresa de caminhão. De caminhão. A gente está fazendo tudo, mas os profissionais que tem agora lá, que estão com a gente, são altamente qualificados para a obra, né? Então tem muita gente que veio de outras indústrias, né? Como a Petrobras, a empresa de celulose, né? Então, eu acho que logo a gente já começa. E assim a coisa anda com menos entraves, né? Porque já tudo sob o controle do investidor. Sim, porque também então... é uma coisa importante para o Estado, né? Exato. Santo, vai trazer um então, grande desenvolvimento, porque já tem benefício fiscal. Já saiu né? agora aí no jornal. Trabalho e confia. Né? Né? Saiu no jornal Trabalho e agora. confia. Aracruz é a cidade, acho que uma das mais que estão dando emprego no Brasil, né? Olha, e vai gerar muito mais, né? Ele está previsto para começar... Esse tipo de negócio vai trazer outras empresas para lá, né? E tal, né? Com certeza. Então é um negócio bem... A gente está animado, bastante animado com o projeto da Imetano. E tem benefício também do governo, né? Para quando você importa pelo Espírito Santo, né? Tem o... É Fundap? Não lembro. É Sudene, eu acho. Sudene. Então, vocês estiveram lá vendo, né? É ousado. A gente esteve lá na semana passada. E assim, né? Minha ideia... Enorme, monstruoso. Aí, o que eu estou fazendo lá? Eu fiz um master plan, né, de TI, para sistema, para automações. Tu imaginava alguma vez que você estava lá imerso já, né, um tempão, já com um cenário, com uma estrutura de porto já montadinha na tua casa, onde você... Cara, no final do dia, você não pode ficar muito tempo no é gostoso, né? É gostoso dessa chacoalhada, né? Isso é péssimo, entendeu? Se eu soubesse disso antes, eu teria mudado antes. O pessoal que trabalha com a gente gosta justamente disso. Você não pode ficar na zona de conforto, porque aí você... Não evolui. Você não vai, evolui. né? Entendeu? Você conhece só aquela realidade, né? Você se especializa num pontinho só. Se né? eu soubesse antes, tinha mudado antes. Né? E Não, agora legal. não, agora, sei lá, são novos ares, eu estou conversando com outras Novos pessoas, desafios, né? novos desafios, então estou treinando o pessoal lá também, né? Sim. Porque minha ideia é realmente entregar pronto o terminal, né? Com eles, né? Com o Muito pessoal legal. que está lá, então, um pessoal bem bacana, né?
Aí já fica a primeira dica aí, né, pra galera que tá assistindo. Vai ter oportunidade, sim, para tudo lá, não só para a parte de TI, com a parte de operações. Né? Bastante planejamento, mesmo. No administrativo. Lá você ainda está avaliando, ainda não adquiriram nenhum sistema, nada. Então a gente está fazendo uma baita de um estudo, né? Então eu já tenho uma ideia, né? Eu sei. Mas o fornecedor vai se achar. Spoilers. Mas eu tenho, assim, já um escolhido, vamos dizer assim, né? E lá a gente quer começar um porto digital, né? Então é o porto Imetame digital. Então vai ter lá, já com automação do gate, automação do ship to shore, né? Com OCR embarque, desembarque automatizado. A gente tá indo agora para os Estados Unidos dia 20 Qual de maio. maio. Qual o layout do pátio lá, os equipamentos, o que Então, já está definido? A gente vai instalar mesmo ARTG, né? E eletrificado, né? Então vai ter lá o RTG, controle remoto, né? E também o OCR lá no Ship to Shore para fazer o embarque e descarga automatizado. Então, controle remoto a gente vai fazer aí o nível 3, né? Que é a primeira pegada do caminhão o homem faz, né? E a pegada da pilha... Não, só a pegada do caminhão lá, né? No inbound e depois no outbound, né? Para ter uma proteção do caminhoneiro lá embaixo. Né? Então, porque é uma coisa, né? Ainda não chega a ser aquele porto fantasma dos sonhos. Na verdade, não existe isso aí. Isso não existe, né? Para tudo que está automatizado, tem alguém atrás tem olhando, alguma mão você tem humana. Falha, né? Mais de um. Mais de um. Não, mais lá de um. no terminal da PM, quando a gente visitou lá em Roterdã, tinha uns 50 pessoas. Não, tem gente o pessoal fala assim, não, um cara opera 3 RTG, por exemplo, 4 RTG, porque ele tá no joystick, ele dá um switch ali, já troca. Aí, na prática, quando a gente foi lá pra PM, tipo, como é que funciona isso daí? Ele, dá pra operar vários, mas na média tem 2 operadores para cada equipamento. Olha aí. Porque tinha um Sombra, tinha um Shadow lá, que o cara que ficava ali. Então, na verdade, você aumentou a mão de obra especializada. A operação fantasma não é verdade. Mas sempre tem gente, a gente chama de troubleshoot room, né? Que é a sala de correção das falhas, né? Não, mas independente disso, tem a vantagem que é a segurança dos próprios operadores. Sim, né? sim. Conforto, já subir. Tem o conforto. Então, você vai ter um ganho, né? Em produtividade, segurança para o operador. Qualidade de vida. Ele vai trabalhar dentro do escritório, num ambiente melhor. No banheiro, né? Você pode contratar pessoas que não têm medo de altura, medo de subir. É o que eu tenho. Não tem medo de altura, tem medo de cair. Eu cheguei aí, por exemplo, eu fui na Coreia do Sul, né? Eu fui no terminal, fui conhecer a Saber Logitech, fui conhecer o porto lá, né? Então, lá você tem um RMG semiautomático, né? Com controle remoto. Então, você tinha PCD, né? Pessoas com deficiência. Né? Verdade. Você tinha, né? Coisa que não dá. O pessoal que mexia, que pilotava as máquinas, vamos dizer... pessoas normais, né? Operadores, né? Sim. Então, você abre a possibilidade de trabalho para um monte de gente. Exato. Entendeu? E esse negócio de terminal fantasma não existe. Isso aí é besteira. Olha isso, né? já Sempre dá até um gente, short para nós, né? Só vai mudar o trabalho. Tem aquela área que impressiona, né? Aquela área fantástica com aqueles caminhões. Sim, você não só vê. Plataforma, sozinho, não vê motorista, né? Não vai ter isso, né? Acho que aqui no Brasil é difícil, porque isso custa muito caro, né? E não paga. E é tudo do exterior. Então, além de custar muito caro, ainda tem que pagar uma fortuna. Isso não vai ter. A gente vai trabalhar com caminhões mesmo. Né? E para isso tem que ter muita área. Tem que ter muita área também. Tem que ter, o investimento é muito alto e não tem um payback, né? Não paga a conta no final do dia. Então, não vai faltar emprego. Com certeza. Ao contrário, né? Vai aumentar. Uma das coisas que a Imetame tem, ela quer dar emprego. Né? Ela tem um compromisso social muito grande para o estado do Espírito Santo. Então, eles têm muita pegada social, muito ESG. Isso a gente percebeu. A cultura empresarial lá é muito a gente percebeu. Não é só marketing. Não. É real. Meu. E não é blá, blá, blá. Né? Porque hoje em dia tem muito ESG e tal, que é blá, blá, blá. Não. Lá eles fazem mesmo bem, né? Tem um glossário mudando palavras do vocabulário. Você tem lá auxílio para o pessoal indígena que está lá, né? Para o pessoal menos favorecido. Então, isso é uma coisa trabalho com a comunidade. Do seu Ettore, que é o dono da empresa, é muito preocupado com isso, né? Bacana. Então, na verdade, foi o primeiro lugar assim que eu trabalhei que eu senti que na preocupação isso séria, de verdade. De verdade mesmo.
Que legal. E então isso já nos deixa mais tranquilos no sentido de que não é que vão sumir empregos porque as máquinas vão tomar tudo. É aquilo que o Rodrigo comentou. Vai crescer vagas para mão de obra especializada. Então, tem que estudar, né, minha gente? Tem que estudar. Senão... E assim, todas as vezes que a gente acompanhou esse processo, a mão de obra, existe oportunidade para a mão de obra se especializar. Nunca é do dia para a noite. O processo é normalmente longo e dá tempo e tem oferta de especialização para as pessoas que querem de verdade. Aprender. E até nos terminais mesmo aí fora, que são semi-automatizados ou automatizados, o maior desafio deles pode ver aí, é mão de obra. Contratação. Contratação, mão de obra. Contratação. E tua relação com os fornecedores? Que a gente, tu tem a carreira... Já conversou com todo mundo de tudo quanto é tipo de tecnologia e você conhece a carteira de concorrentes todos de qualquer tipo de tecnologia. Vai falar de OCR, você conhece todos. Como que é o assédio aí por conta desse pessoal? Porque os caras, a gente viajou contigo uma vez e não dá pra dar, parece vereador aqui, né? Dá 3 passos. Dá 2 passos, tem que parar pra cumprimentar alguém. Dá 3 passos, e cumprimenta. E até preciso falar contigo. Aí passa 5 passos, preciso falar contigo. Como é que é essa relação aí com o pessoal? Bom, tem vários tipos, né? Nessa parte de automação aí, a gente tá vendo assim, você tem 6 players aí, né, no mundo aí que são, né, que já tem a tecnologia já funcionando, né, bem desenvolvida, né? E você tem fornecedores nacionais também que estão tentando fazer, né? Então tem o pessoal aqui do Sul que está tentando fazer, ou que tem a Speed Hack, né? Você tem uma empresa de câmeras aqui também do Sul que agora é o Pumatronics, né, e tal, né? Funciona. Né? Mas só que qual que é o problema? Acho que elas têm que evoluir um pouquinho mais, porque no final do dia lá, o que eu preciso? Eu preciso de uma forte integração com o TOS, entendeu? Então, talvez isso tá mais para a empresa de fora do que daqui para o Brasil ainda, mas também do outro lado, essas coisas agora com inteligência artificial, OCR, LPR, vai ficar tão bobo, né? Você tem aí o Google Vision, tem a API, tem um monte de coisa que você consegue, né? Usar, às vezes até de graça, né? Né? De graça eu não digo, mas um preço bem mais barato, né? Sim. Então, eu acho que essas coisas vão evoluir muito ainda, entendeu? Já estão, né? Já estão. Evoluindo, né? Eu acho que o que está mais próximo do pessoal portuário entender, quando a gente fala de OCR, tem alguns terminais que estão implantando, alguns já implantaram tudo. Você pode comentar um pouquinho como é que funciona essa leitura? Porque a gente conhece como usuário, né? Da câmera que identifica algumas coisas. Basicamente, o que é? O sistema é um sistema integrado, né? Vou te falar de um gate automatizado. Então, você tem lá... primeira coisa, você tem que ter os seus dados já em algum lugar, alimentados, né? Então, a primeira coisa que a empresa tem que ter é um sistema de agendamento na internet, né? Então, esse sistema de agendamento tem que estar ligado lá com o sistema do booking de fechamento do armador, né? Então, o armador vende a carga, né? E ele manda, né, esses arquivos de integração EDI, EDI com as cargas fechadas, né? Para aquele navio viagem, né? Por destino e quantidades, né? Depois, as transportadoras vão trazer esse booking, mas só que elas já vão trazer com o número de identificação do container que vai lá, né? O terminal vai ter o sistema de agendamento lá na internet, né? Ele vai especificar por hora as missões de entrada, de saída que ele atende por hora. Então, esse foi um negócio legal. Por janela, né? Na outra empresa que eu trabalhava, então a gente foi o primeiro terminal que fez o agendamento e a gente foi fazer um curso na Inglaterra e a gente conseguiu fazer uma visita em Felixstowe, num porto da Inglaterra. E a gente viu o sistema lá. Então, mas lá era diferente. Lá o caminhoneiro chegava atrasado, ele pagava uma multa lá, que era, sei lá, 5 euros. E se o terminal não cumprisse aquele KPI de atendimento, o terminal pagava para ele 10 euros. Entendeu? Claro que isso é difícil de fazer aqui, né? Mas a ideia a gente levou, né? A ideia ficou, né? E a gente implantou primeiro o sistema de agendamento, né? Por quê? Porque, o container chegava lá um mês antes do navio atracar. E era isso mesmo, isso mesmo, tinha uns negócios assim estranhos. Você ficava com ele lá no pátio, entendeu? Então, conforme a movimentação cresceu, né?
isso começou a trazer problemas, porque você não tinha um planejamento por hora bem feito da sua produção, né? O que você pode atender bem por hora, sem gerar fila? E naquele tempo a gente teve um monte de fila, um monte de reclamação, prefeitura, polícia e jornal. Trava o trânsito, e era né? em todo lugar, né? E hoje hoje é mandatório, né? Você tem que ter, né? Sim. Então, primeiro você tem que ter os dados, sistema de agendamento, né? E as transportadoras, o despachante, o pessoal tem que acessar lá e programar por hora, né? Essa carga vindo aí, a gente também colocou lá o sistema de mapeamento digital, né? Para identificar o motorista. O LPR é o sistema que lê a placa, que é o License Plate Recognition, né? Que isso também acho que está bem difundido aí, com radar, né? com um monte de coisa, né? Então, ele reconhece a placa, né? Porque lá no agendamento tem lá quem que vai ir, a placa que vai ir, o container que vai ir, o porto de destino, o peso e tal. As informações. Então, essas informações já são resgatadas lá, biometria, né? Você lê o container com OCR, né? Geralmente são câmeras de um lado, de outro, para cima e na porta, né? Então, lá tem, sim, uma inteligência artificial, com redes neurais, né? Padrões e tal, aquela coisa matemática, né? Que hoje está mais fácil, vamos dizer assim, né? Identifica a avaria, né? Hoje já até verifica avarias, tem, né? A gente vai colocar também sistema de avaria lá, para ver se tem furo, lá vocês fizeram um sistema para ler lacre, né? Que sistema para ler lacre. Foi inovador, não tem isso em lugar, não tinha em lugar nenhum. Não sei se o pessoal já tem, né? A gente fez lá, mas usando o Google Vision, né? Num celularzinho. Conferente, né? Usando no celular mesmo. Mas ainda assim é difícil, né? Na chuva, na noite. Mas é melhor do que você digitar errado. Com certeza. Agora, tem outras iniciativas para ter o lacre RFID e tal, mas aí você cai no problema de você tem que fazer um lacre barato. Então, é um lacre que tem que ser descartável. Tem que ser totalmente E aí, lacre descartável não tem bateria, não tem alcance. Se você coloca, assim, um com bateria e com alcance, aí você tem que ficar manipulando ele, né? Então, você tem que manipular, você tem que retirar no embarque, reutilizar no gate, isso dá uma mão de obra danada, entendeu? Então, a gente não tem uma tecnologia ainda de um lacre passivo sem bateria de longo alcance. Eu não sei nem se vai ter, né? Porque sem bateria, sem energia, você não consegue gerar o sinal, né? Então, você tem que escolher o que você quer, né? Você quer uma operação rápida? Escolhas. Ou você, né? O interessante seria descartável, mas aí você tem um problema de leitura. Você, embaixo de um guindaste desse, aí você tem 6 ruas, né? Aí você tem que fazer a leitura perto, né? Aí você, de novo, você tem que colocar pessoas lá para fazer isso. Aí você já não está mais no caminho da automação. Entendeu? Então, é uma coisa ainda que, vamos dizer... Está engatinhando. Onde que vai resolver isso aí? No container inteligente, com IoT, né? Já tem uma iniciativa Internet de uma empresa coisas, aí, né? Você tem um container mesmo com um dispositivo IoT dentro dele, que controle as portas, que você possa ler ele de onde ele estiver, tal. Que é o Smart Box, que aí já faz anos que já estão falando disso, é isso que eu ia falar. Agora, o gancho foi o anos que estão falando disso. Qual que é a tua opinião e por que você acha que não se chega a um consenso na hora de falar em padrão para essa indústria? O setor portuário, que nem você vê, padrão entre armadores. Todo mundo fala, precisa de padrão. Aí só vai lá, a BM faz o dela, a Naves faz o dele. Todo mundo está querendo fazer seu próprio padrão. Tem a TIC 4.0, que acho que é o mais organizado que eu vi até agora. É uma entidade que tenta definir efetivamente um padrão. Que está entre os fabricantes de equipamentos, né? Eles estão querendo por conta da automação, né? É alguma coisa nesse sentido, né? O que você acha disso? Todo mundo quer sair na frente, né? Todo mundo quer vender, né? Então, mas por que eles não se juntam todos e fazem um consórcio? Eu acho que às vezes a empresa quer... Porque hoje se fala tanto de inovação, tudo é inovação. Acho que as pessoas as empresas querem inovar e sair com o produto na frente, entendeu? Quer ter o nome dela como eu criei, né? Não, mas também não é interessante para uma empresa ter um padrão de mercado, porque aí fica muito fácil trocar qualquer uma das partes. Portabilidade. Eu estava botando fé no sistema do Trade Lanes que a Maersk fez. Eu ia perguntar isso agora. Mas vão dizer mas estão desativando, não estão? Blockchain. Já desativou. Né? Que era o blockchain para o BL. Sim. Exatamente. Né? Mas aí isso não deu certo. A gente não sabe. Mas parece que foi por falta de aderência das empresas, não é isso? Eu não sei exatamente porque eu estou mais na parte de terminais e tal, né? Não sei a parte do armador. Mas aí tem outras iniciativas que você tem o Sinra lá, que é o diretor, que eu acompanho ele da MSC bastante na internet, né? Então eles estão com outras, eles colocaram lá um BL internacional no blockchain até 2030. Ah, bacana. Então, eles vão lá, colocaram uma linha vermelha lá, daqui não passa.
Isso é uma meta de quem? Uma das pessoas que tá encabeçando é o André Sinha, ou Sinha, não sei como sim, fala, não. que eu acompanho ele sempre aí no LinkedIn, né? Então eu sei que eles estão fazendo uma associação lá e tal, a MSC acho que é uma dos participantes. Pô, tem que ser que um fixaram grande uma data, né? Mas a Maersk tentou e não conseguiu, né? Mas acho que se não vier de pra cima, se não tiver aderência internacional, jurídica, talvez dificulte, porque, né, a novela do BL, do papel, da assinatura, da armadora, aquela coisa, foi difícil, difícil de desapegar. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no podcast um episódio com os delegados da alfândega, né, que vieram aqui, e tem uma parte no regulamento aduaneiro que autoriza a assinatura das invoices por blockchain. Isso já foi super disruptivo quando atualizaram a legislação. Então, mas já é um comecinho. Já havia algum cliente usando? Ainda não, né? Eu acho. Mas só de ter na legislação essa abertura já abre portas para que as empresas prestem atenção a isso e comecem a se coçar, né? Para fazer acontecer. Isso, na verdade, vai vir de fora, né? Que né, dos armadores principais são estrangeiros. Estava muito esperançosa no Trade Lanes. Né? Então, a gente vai ficar esperando. Né? E eu acho que o TIC 4.0 eu estou acompanhando eles, né? É uma iniciativa sempre boa, que eu né? posso, acho que é legal e tal. Também se não tiver uma plataforma única ou uma troca de dados nisso aí, também não vai dar, né? Vai ter que ter, né? Para esses equipamentos novos, essas coisas todas. Né? Mas uma plataforma única mundial é complicado, né? Vai ter que... Mas o blockchain já é meio disruptivo nesse sentido, né? Mas o blockchain não é uma plataforma. Né? É só a tecnologia. Sim, é uma tecnologia. Ele embute no próprio contrato, ele embute até limite de tamanho de coisa que cabe ali, mas ele embute no próprio contrato as fases, as etapas. Sim, da criptografia, né? Sim. Ricardo, deixa eu aproveitar porque a gente falou de blockchain e internet das coisas. Você enxerga algum tipo de... aliás, como você enxerga a internet, a inteligência artificial no setor portuário, na tecnologia? Como que está isso no teu ponto de vista? E até onde é usado levianamente a palavra inteligência artificial. Os caras fazem 10 if encadeado e falam, aqui tem inteligência artificial. Hoje eu criou uma fórmula no Excel. Pronto. Isso. Hoje, por exemplo, no OCR, já tem um tempo, né, o OCR, né? Porque a inteligência artificial não é nova, né? O Ricardo me mostrou pela primeira vez, quantos anos atrás, sei lá, faz muitos anos, né? Então não é uma coisa nova. Uns 20. Lá por trás do OCR, do LPR, tem lá, né? Reconhecimento de padrões, patterns, né? Rede neural artificial, isso aí. Tem bastante tempo para fazer coisas muito especialistas, né? Como ler e identificar um dígito ou identificar uma placa. Né? Tá aplicado, certo? Tá lá. Né? Ou reconhecer voz, como tem no Alexa. Agora, hoje, eu estava até falando com eles, né? Perguntei se eles viram. Hoje teve um webinar da Caleres, que é o dono da Naves, né? Mostrando uma plataforma em nuvem para fazer com IA e Machine Learning para berço de atracação, né? Controle de berço de atracação, pátio, navio, operação de navio automatizada. Eles mostraram lá, é uma coisa que está começando agora, né? Parece importante, legal, mas o que eu pude ver lá era assim para mais portos maiores, né? Então, portos lá de Singapura, na Europa, né? Porque você tem lá uma disputa de navio para atracar, né? Você tem alta demanda, né? Sim. É um pouquinho diferente daqui, né? Aqui, nosso problema está no pátio, né? Dizer, o problema dos caras está no berço. Já tá. Lá, vamos dizer, o problema de planejamento, de berth análises e tal, é mais complicado do que aqui na América do Sul, né? Então, talvez lá tenha uma boa aderência. Isso vai demorar... Tudo demora um pouquinho para chegar aqui, né? Temos um delay. O primeiro terminal que eu fui automatizar foi em 2006. Nossa. Né? E até agora a gente não tem aqui, né? Nem a operação remota, né? Nem a inicial, né? Em 2006, eu fui no CTA lá de Hamburgo, né? Do Hala, ver, né? E por enquanto, né? Não chegou nada aqui, nem o controle remoto. Entendeu? Mas quer dizer, por que tu acha que não chegou? Chegou, isso que eu ia perguntar. Chegou o gate automático, chegou, né? Chegou o agendamento, né? Equipamento de grande porte não chegou. Não, o equipamento de grande porte não chegou. Que é o ASC, o RMG, que são robôs, né? Na verdade, né? Eles são muito caros ainda, entendeu?
Sim. Então, são máquinas pesadas que tem que ter um trilho, né? Você tem que fazer uma preparação do cais, lá do terreno muito forte, né? Para ele não afundar, para ele não, né? Para ele não perder referência, porque lá tudo é automático, né? Referência automática. Sim, né? se perder. Entendeu? Então, são máquinas muito velozes, né? São máquinas que fazem 3 vezes, 4 vezes a velocidade de um RTG. Né? Nossa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá Vi pessoalmente, vi. em Rotterdam. Vi em Rotterdam. Os AGVs, como é que funciona? Os AGVs também, né? Eles são elétricos, aí você tem que ter um espaço de cais grande. É isso que eu ia falar. A tua área, a tua rua é muito mais larga. A tua área de cais tem que ser grande, porque se você quiser colocar 4, 5, 10, 20, eles têm que manobrar. Né? Então você tem que ter, né, área, né? Bastante área, né? E ninguém tem isso. O Straddle Carrier aqui também no Brasil ninguém tem, acho que só tem agora em Montevidéu, parece, numa instalação lá, a gente vai lá ver também. Que cada centímetro é disputado, né? É complicado. Então, acho que vai demorar mais 30 anos. Já vou estar na praia vendendo pulseirinha. Acho que eu não vou conseguir ver aqui. Será? A gente está indo agora, a Imetame, a gente está indo fazendo uma viagem aí, agora dia 20, né, do 5, a gente vai em Houston, vai em Los Angeles, a gente vai em Savannah, né? Para ver essas máquinas, olhar tudo que tem lá, ver opiniões, estudar o que a gente pode trazer para cá, né? Porque a gente não está decidido ainda, não está comprado, né? Sim. Então a gente está vendo tudo que a gente pode trazer de bom e não cair em uma vez erros. Uma vez me perguntaram por que vocês têm que ir lá para ver as coisas e tal, mas e até para software, a gente às vezes é contratado para dar uma olhada na operação em loco na realidade mesmo ali. Porque, assim, uma coisa é o que o comercial te vende de qualquer coisa. E outra coisa é você ver o negócio funcionando lá, porque você vê de verdade que funciona. Os gargalos, né? Porque, assim, tudo tem você ganha e perde de um lado, é uma balança ali. E você entender aonde que tem ali pontos de atenção que isso não é vendido. E você tem a segurança também, que você vê que está funcionando e que as coisas estão operando. Então, essas visitas assim, puta. São importantes. Agora, na inteligência artificial lá, que a gente estava conversando, né, com o Ricardo aí, essa parte de atendimento ao cliente, né, personalização, né, de site, né, recomendação, né, eu acho que isso aí tem um baita campo. Eu acho que o pessoal que está começando agora... Para as pessoas se especializarem, né? Porque tem gente que fala, professora, eu não vou nem mais estudar TI, porque... Chat GTP, né? Porque o chat GPT já faz tudo. Eu quero construir um site, eu falo, construir um site disso. Ele já me dá o... Então, aí o cara que falou um negócio desse aí... Aí a faixa legiana, né? Tá longe disso. Quem falou isso vai com calma. Não tá entendendo nada. Assim, eu particularmente estou muito assustado com os últimos... a gente andou conversando aí. Para quem está por fora e ainda não conhece, deveria conhecer o ChatGPT, porque foi lançado agora em novembro do ano passado, de 2022, e ele é muito disruptivo mesmo. É uma aplicação de inteligência artificial muito abstrata, mas ele cria conteúdo. E, ele escreve código? Ele escreve código, mas não é assim. Faz um site, não é assim. Por que chama analista de sistema? Porque a gente trabalha que nem analista mesmo, né? A gente é que nem psicólogo. A gente tem que conversar com o usuário para entender o que ele precisa, que normalmente às vezes não é não o que ele sabe quer. também. Às vezes ele não sabe o que quer. A maioria das vezes eles não sabem o que E vai resolvendo enquanto está fazendo. É um negócio... Então, assim, tem essa questão. Mas o mercado de trabalho vai ser fortemente abalado. Já está sendo fortemente abalado. E não só não nem pouco de TI. Vai ser abalado todo. O de TI ainda vai ser um que vai ser menos abalado, mas muitos empregos. Assim, o Goldman Sachs já emitiu um relatório com uma projeção de 300 milhões de desempregados nos próximos meses. Qual que é a diferença, né? Porque a internet foi disruptiva, mas quando saiu a internet, ninguém tinha computador. Precisou de comprar computador, não tinha tanto computador no mercado. A curva de aprendizado era ninguém sabia usar. Agora lançaram um chat que qualquer um pode entrar lá, e de graça ainda, que você pode pedir para ele criar coisas, ele cria. Ele cria imagem, ele cria textos, ele cria contratos, ele escreve roteiros, ele pesquisa dentro de leis. Então, assim, advogado está lascado, contabilista está lascado, roteirista está lascado, E digo mais, jornalista está lascado. Com o tempo, o juiz vai estar lascado. Imagina, vai ser um negócio... Vai analisar a jurisprudência e definir... Mas, Ricardo, olhando para dentro aqui do nosso universo de portuário, né? Quer dizer, você tem que ter os dados disponíveis, né? Você tem lá cancelamentos, né? Você tem navios que você não estava esperando, né? Extra calls.
Aí você tem lá Rolagem. a parte rolagem, né? De carga, né? No Você show. tem tudo bem, você tem os agendamentos, que você sabe, você tem os dados, né? Mais ou menos, e tal, dentro daquela janela e tal, né? Mas se esses dados não estiverem expostos, né? Para a inteligência artificial, você não vai conseguir... Mas se ela souber o modelo de dados... você não vai conseguir chegar numa... Vamos dizer, num planejamento correto de um pátio no avião. Então, mas aí como é que você vê que... Então, como que você vê isso? A gente chama de inteligência artificial, né? Mas o que essas coisas são modelos de linguagem. Inclusive, é baseada numa tecnologia até fácil de entender. Chamada N-grama. Essa que foi a sacada lá em 2017, quando eles fizeram o tal do GPT, né? O N-grama é quando você pega uma sequência de palavras e você usa um modelo preditivo para te dizer qual é a outra palavra. Então, se você pergunta, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi... A probabilidade é enorme de que a próxima palavra seja Pedro, que a outra seja o Álvares e que a outra seja Cabral. Se você treinar uma rede lendo inúmeros livros, ele vai acabar, por probabilidade, identificando as próximas palavras. Quando eles definiram, por meio desse modelo, criar as interfaces dessa rede neural artificial para transformá-la num modelo de linguagem. É assim que eles treinam elas. Tem uma galera lá fazendo taxonomia de palavras, eles estão chapuletando. Você teria que expor toda a tua base de dados de movimentação. Não, então, mas aí isso é para fazer um modelo de linguagem. Eles treinam com o que eles tiverem. Qualquer coisa. Eles começaram treinando para fazer software. Quer dizer, não sei, né? Isso foi o que eu li, né? Eles começaram para fazer criando a modelo de linguagem para escrever software. E descobriram que ele traduz, né? Que o tradutor também está lascado, né? Revisor, escritor. Então, ela usa ela é um modelo de linguagem, multilínguas. Só que uma das dificuldades do atendimento, por exemplo, é você conversar de forma natural com o usuário, né? O modelo de linguagem pode ser usado para conversar. Mas o modelo de linguagem, ele não... eu nem quero que o ChatGPT fique fuxicando meu banco de dados aqui. Então, você pode usar uma RNA, alguma coisa complementar que converse com ela enquanto ela faz a interface de comunicação com o usuário, por exemplo. Porque ela é um modelo de linguagem que vai conversar naturalmente, mas ela está sendo alimentada por informações específicas. Né? Então, tem que haver uma combinação. Você tem que expor os seus dados... Não precisa explorar. Não, porque aí você tem um sistema teu, tem que ter uma coisa proprietária. Então, sabe o que talvez aconteça? O ChatGPT, ele escancarou o negócio. Então, havia iniciativas de inteligência artificial antes. A gente ficou sabendo de muitos casos aí de redes que começaram, assustou a galera e pararam, não sei o que lá. O ChatGPT, ele expôs, ele escancarou para todo mundo, ele deixou todo mundo acessar e usar. As pessoas gostaram. Aí não interessa o que a mídia fala contra. As pessoas gostaram, ele veio para ficar. Tinha milhões de acessos no primeiro mês. Botou todo mundo em polvorosa. O Google está desesperado, a Microsoft já fechou logo com o ChatGPT e já botou no Bing, o Bing já está lá gerando imagem, já está lá gerando texto. O Google já lançou o Bard nos Estados Unidos e já vai lançar nos outros lugares. O Facebook lançou o dele, a Amazon lançou a dela ontem. Está todo mundo desesperado. E você vê que é desespero mesmo, porque a inteligência artificial afeta muito o modelo de negócio dessas Big Techs. Com certeza. O modelo de negócio do Google, o Google não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de publicidade. Ele ganha dinheiro com propaganda. A produção de conteúdo para a web vai ser duramente afetada. Para que alguém vai fazer uma busca, entrar num link se a inteligência artificial te dá a resposta? Né? Então, agora, uma coisa que aconteceu e que vai facilitar a criação de RNAs proprietárias é que já vazou o Llama, o do Facebook já vazou e já estão copiando e já tem réplicas e já tem, você acha fácil na internet versões de RNA para você instalar e usar no teu computador. Eu tô curioso para saber como que eles vão embutir publicidade nesse negócio aí, porque vai começar a vir respostas que vão sutilmente te falar... Compre desse aqui. Não, nem compre, vai falar, né, assim, explica alguma coisa, por exemplo... Tal produto usa isso. Até o merchan mais disfarçado. O que você está dizendo é o seguinte, vai ter um HAL, né? Aquele HL, certo? Vai ter o HAL. Tá mais para Skynet, eu acho. O Skynet, que vai fazer eu tô ficando com medo. O planejamento, a execução, né? Planejamento de navio, planejamento de pátio. Esse que faz o planejamento, acho que vai ser um local. Você vai ter um especialista. Tudo automatizado. Porque assim, para você sem intervenção humana. É isso. Acho que agora, tem que estar combinado com IoT, né? Ou
Sem intervenção humana, eu acho... Ou com... Até a página 2, né? Tudo vai ter que estar IoT, quer dizer, o Crane já tem lá um PLC e tal, isso tudo vai ter que estar lá, vai estar ligado no sistema, né? Porque os RTGs tem, né? Quer dizer, aí os caminhões com IoT e tal, você não vai precisar de planejamento. Você não vai precisar nem de planejar o pátio, nem de planejar o navio. Isso tudo vai ser feito pelo HAL. E a entrega, o dispatching da carga. Mas a execução, de repente, pode ser feita. Porque o plano é uma coisa, né? Assim, que nem... A gente tem situações de terminal que o plano leva 6 horas para planejar o navio. Quando ele aprende a usar um sistema que automatiza, ele leva 1. Por quê? Faz o plano, mas ele tem que ir lá e faz ajuste. Né? 1 hora você faz ajuste, em 6 horas você faz 1 por 1. Né? Não, mas hoje já tem, por exemplo, o auto-store, tem Primary Route, spare decking. É o que reduz para 1. É o que reduz para 1. Mas não é uma inteligência, é um monte de if, né? Não é inteligência. Não é inteligência artificial. É bônus e pênaltis e distâncias, cálculo de distância. É um sistema de regras, é tipo lógica fuzzy no máximo, né? Então, assim, você tem um sistema de inteligência de apoio ao usuário. Agora a gente tem uma tecnologia que pode ser treinada, mas veja bem, ela tem que ser treinada. Então você pega um terminal Greenfield, você não tem dados. Não tem o porque que assim, tem características que são locais. Mas aí a gente cai naquele mesmo problema que a gente estava conversando antes de entrar aqui. No Brasil, com certeza, ninguém vai ter tempo, nem coragem, nem disponibilidade para experimentar um troço desse. Até porque não sabe se vai dar certo. Você não tem um laboratório para fazer isso. O laboratório você teria que ter coragem de fazer, vou operar o terminal esse mês aqui, porque você tem que deixar o terminal girar várias vezes. Mas o Greenfield você não vai ter dados históricos. Então. E assim... Exato. Mas assim, mas você pode usar dados de outro terminal. Não sei, porque olha só, para você treinar, você tem que treinar com um modelo o mais próximo possível da realidade. Na verdade, você tem que treinar com dados reais, na verdade, né? Aí você pega, tem terminais que tem muitas peculiaridades. Você pega o terminal de Paranaguá lá, que eles têm que trabalhar o planejamento com o BAPLI velho, porque não deu tempo do terminal anterior lá, que é muito perto, fazer o BAPLI novo. Tem então navio eles fazem um pré-planejamento. Tem navio que chega lá em Paranaguá que eles usam o BAPLI não do porto, o último porto, do penúltimo porto. Porque não dá tempo. Porque não dá tempo. Então, e eles querem adiantar o plano. Eles já sabem que vai estar errado o BAPLI, mas eles querem adiantar o plano, aí quando eles conseguem receber o último BAPLI, que é o que está chegando mesmo no navio... Aí eles fazem as adaptações. Mas também você tem que ver, por exemplo... Tu tem que treinar com os dados do terminal. Mas tudo bem, você treina, você tem um histórico e tal, mas você teve a pandemia agora que mexeu fortemente com o mercado. Então, aí já era. Aí você tem a o máquina porto, desaprende. Ele é espelho da economia do país. E aí você tem aí, sei lá, uma redução, uma inflação e tal. E aí, quebra o modelo. Então, mas aí greve, que chegar, se liga. Greve nos Estados Unidos, lá que Costa Leste lá, Costa Oeste parou, congestionou não sei aonde na China, e que muda a característica das linhas mudaram. Você tem que ter uma rede neural mundial, um HAL mundial. Não. Então, mas aí, o que a gente tem hoje? Uma tecnologia disruptiva. O negócio é foda. Tu usa, você fica... Quem não conhece, usa e vê o que dá pra fazer e fala, puta, fudeu, vai todo mundo perder emprego. Né? E assim, e a galera tem que... Na melhor das engenharia de pronto. Na melhor hipóteses. Quem entende um pouquinho o que está acontecendo ali, ou quem tem pelo menos discernimento de falar, eu entendo pra caramba de TI, não tem a mínima ideia como essa porcaria está fazendo isso. Porque quem não sabe como é uma rede neural artificial pensa que tem um banco de dados e não tem. É literalmente ele está definindo a próxima... O ChatGPT, que ele fica escolhendo as palavras, ele está de verdade pensando nos neurônios artificiais dele. Escolhendo qual é a próxima palavra. Ele não tem a mínima noção do que ele está escrevendo. Ele não consultou nada no banco. Ele nem sabe aquilo ali que é. Ele só sabe qual é a próxima. O que eu escrevo depois disso? Pau, essa. Aí depois, o que eu escrevo depois disso? Pô, joga essa. E magicamente faz sentido. Faz sentido, exatamente. Nunca foi tão natural. Porque ele também aprende a questão da... Só que um terminal portuário não é um texto, né? Ele não é uma imagem que você criou, ele não é uma tradução. Né? Exato. Então, não é nada disso. Não, e outra, esses modelos, o treinamento deles é o que é caro para por que só as Bitecs conseguem? Porque o treinamento deles exige muito processamento e muitos dados. Mas assim, não tem nenhum dos modelos, ele não se retroalimenta com treinamento.
que nem o ChatGPT, ele foi treinado até 2021. 21. Ele não fala nada depois de 2021. Então, Então, assim, aí que entra quem está usando, né? Que ele vai fazer tudo. Não vai. Mesmo que eu queira escrever um artigo, que eu já uso desde novembro, até para escrever. Mas assim, se eu quero escrever de alguma coisa atual, ele não tem lá. Não vai ter mais então, atual. assim, lógico, para perguntar outras coisas, obter respostas e tal. Mas até mesmo a questão de conhecimentos específicos, ou particularidades, igual ele comentou, né? E pandemia, e espelho econômico, né? Coisas específicas, particularidades, ele também tem uma dificuldade, por mais que ele tenha um algoritmo de inteligência. Então, porque outro sabe, dia, né? os alunos mandaram para mim e falaram, professora, olha só, o chat GPT ainda não está pronto, porque eles perguntaram, o Fábio Aéreo existe? E aí o ChatGPT falou que sim e trouxe os argumentos explicando que sim, mas quem entende, né, sabe o que significa. Ele fala muita bobagem. Exatamente. Ele é muito assertivo, ele não fala não nunca. Ele não fala não, tudo ele tenta resolver. Fica a dica, desconfie, né? Desconfie. Não, lógico. Mas assim, por outro lado, teve uma situação, eu não vou lembrar agora, mas teve algum dialeto super desconhecido que ele aprendeu a traduzir, mas ele não foi treinado para isso. Ele não teve na base de treino dele traduzir determinado dialeto. Do A para o B. Deduzindo pela mas lógica. Tinha do B para o C, do B para o D, e mesmo assim ele aprendeu. De alguma forma ele descobriu como traduzir. Olha aí. Então assim, Entendi. Ele é muito abstrato. Minority Report, não tem como saber se ele vai fazer ou não. Porque você fala, mas e se eu treinar ele com um modelo genérico de terminal, pode ser que ele resolva o plano de todos, entendeu? Não sei. Pode ser. A gente não sabe. Ainda é muito desconhecido, né? Mas a princípio, me parece que... é uma boa oportunidade para quem está começando Exatamente, agora. Exatamente. Falando em estudar, Ricardo, para a gente ir fechando, eu vi que você estudou no MIT, tá certo? Eu fiz um curso. Estudou no MIT. Curso de... Isso se chama estudar. ainda se chama estudar. E no Instituto da Índia, Instituto de Tecnologia da Índia? De IoT, Como foi essa experiência? Estou fazendo ainda. Jura? Legal, eu acho bem legal. Assim, eu fiz 3 cursos, né, aí, ultimamente. Um numa faculdade da França que eu adorei, achei muito bom. Na França. Que é o INSEAD, né, que é de inovação. Qual que é a faculdade? INSEAD. Muito, eu gostei demais, mais do que o MIT. Porque no MIT, assim, eles... faculdade americana, né? Eles te dão um monte de coisa para você estudar, né? Te dá o conceito, claro, né? Pessoas top, né? De cada assunto e tal, né? Bem formal, bem legal. Só que assim, eles te dão uma matéria e você... Né? Se vira. Se vira, né? No curso da INSEAD, que é de inovação, assim, eles te passam, também é top, explicam, e eles fazem você fazer. Olha. Entendeu? Você tem que provar, você tem tempo para fazer, você tem... Você começa um teste lá por tempo, né? Você tem que cumprir, esse teu trabalho vai para uma pessoa analisar, aí ele te dá o feedback, entendeu? Você volta lá e faz de novo. Que legal. Entendeu? Então, o INSEAD é bem forte, né? E o da Índia também. É muito, muito forte, entendeu? Com o pessoal de lá. Além de você tem que saber, você tem que aprender bem o inglês, né? Inglês indiano. Aquele sotaque indiano é uma delícia. Eu estou fazendo ainda esse de IoT, né? E esse, o francês também é inglês? O francês não tudo falar em inglês, tudo. Tudo em inglês. O INSEAD é bem forte, muito mesmo, eu adorei. Você tem aí, o MIT também é legal, mas assim, tipo assim, né? Se vira, né? Mas é de alto nível, né? E o da Índia também é bem cascudo mesmo. Esse é bem mal na massa mesmo. Python, IoT, MQTT, Cloud, tudo. Mal na massa. E é prova, E assim, é um pouco ruim assim, os horários, né, cara? Porque, é sábado de madrugada, né? Tem o fuso. Todo sábado, Ao 6 horas vivo. da manhã, 7, e assim, é cascudo. Mas é muito legal. Muito legal. Bem legal mesmo. Muito legal. Assim, eu fico assim preocupado, né? Porque, vê só, a Índia é o país, vamos dizer, teoricamente mais pobre que o Brasil, né? Mas assim... Em desenvolvimento tecnológico Cara, a educação dos caras, assim, não tem... Surreal. Ninguém. Mas o curso é síncrono, tipo live, as aulas? Ou... São aulas gravadas, né? Você tem Você tem... Todas elas têm uma plataforma, né? Sim, aí você faz no teu DAD mesmo. Você faz tentando me lembrar o nome, assim. É bem legal a plataforma. Tipo o Moodle da vida. É uma plataforma pronta de ensino, né? É Moodle? Moodle? Não, é outra... Poxa, pessoal, agora eu esqueci o nome. Mas
é bem assim, você tem todos os conteúdos. Mas é assíncrono, tem lá, você faz no teu tempo. Você faz mas tem, não, mas você tem deadlines, né? Tá. Você tem deadlines, você tem que entregar isso até tal, você tem que acompanhar as aulas, na grade você tem lá o teu nível de acompanhamento, se está dentro ou não, né? Você tem teste, né? Então cascudo. É mais legal, pô. Legal, bem legal mesmo. Assim, eu fico preocupado, assim... Estão muito na frente. Foi muito na China, né? Esses anos atrás aí foi a China, né? Cara, os caras estão muito na nossa frente, assim. O que vai ser da gente? A gente tem bastante arroz com feijão para comer ainda. Vai restar pra gente ficar assim, fazendo arroz o salto de educação que eles deram, né? A gente tem coco. De economia. Coco verde. E eles estavam numa pobreza, vamos dizer, né? Sim. Antes da nossa, né? Então, só que o que vai acontecer com a gente, né? Porque, a gente está arrebotando. A diferença é que eles investiram em educação. Mas é que o brasileiro é visionário. Porque, assim, os caras estão se preparando, estudando, o ChatGPT vai vir e vai tirar emprego de todo mundo. Não sei. Não sei, eu já sabia. O brasileiro já sabia, nem... Mas uma coisa é certa, né? Nem gastou. Tem que ter educação, né? Exatamente. E os caras estão muito, muito na nossa frente, entendeu? Tanto a Índia como a China. Olha. Entendeu? Então, complicado. Fechando essa sua fala, peguei dois aprendizados, assim, duas frases que a gente pode até escrever. A questão da evolução, sair da zona de conforto, né? Você comentou, a gente só evolui quando sai da zona de conforto, desapega do quentinho, do gostosinho e vai, às vezes, para um outro estado, para um outro país e aprende. Você tem que sair disso, porque é muito ruim para tudo. Fica estagnado em todos os sentidos, né? A sua vida é ruim, entendeu? Mesmo que você tenha... Seja dolorido, um alto né? salário, que você tenha, né? Isso, aquilo outro, cara. Eu acho que a gente nunca pode ficar muito tempo parado. Entendeu? Isso... Sim. A gente aprende, né? A vida está aqui, a gente está para aprender. E a educação, né? O investimento em educação também é o caminho para a evolução. Hoje está tão fácil, né, pessoal? Exatamente, exatamente. Pois é, um paradoxo. Era tudo presencial. Tinha que roubar um livro do cara, né? Me empresta aí para levar hoje à noite, tudo caríssimo, né? Hoje não. Hoje você tem pelo menos uns 5 vídeos diferentes do YouTube. Do mesmo assunto. Pega aí um troço, eu tava olhando lá, eu quero fazer um troço que eu queria brincar lá, fazer um softwarezinho para falar com a Alexa, né? Um skill. Você quer um skill? Pô, tá tudo na internet, o cara tá explicando tudo passo a passo. Faz. Às vezes uma criança de 12 anos que tá ensinando. 4 linhas no Python, pronto. Você começou a falar com a Alexa e ela te devolver. É ridículo. Chega a ser bobo, cara. Eu falei, não é possível, né? Joga no YouTube e tem um tutorial. Outra coisa legal também, eu não tava mais programando. Faz 20 anos que eu não programo, né? Cara, eu sentei lá... comecei no Java lá, que eu falei pra ele. Vou brincar no Java. Eu tinha um negócio pra fazer lá. Cara, uma semana eu fiz um código desse tamanho, né? Pra fazer um negócio que antigamente acho que eu ia levar um mês lá pra fazer no Fox Pro. Eu fiz um troço desse tamanho, fez um troço absurdo. Eu fiquei, cara... a tecnologia veio pra nos fazer poupar tempo, né? Python, né? Puta, eu comecei a olhar tudo um pouquinho, né? Python, esses troços. Pô, cara, troço ridículo. É mais fácil. Fácil. Muito mais fácil do que na mão. Você usou. Tem biblioteca para tudo, tem API para tudo, tem tudo para tudo. Integração, tá muito mais fácil, né? Por que não aprende? Porque não quer. É um paradoxo da disponibilidade da informação. Quanto mais informação disponível, menos informação consome. Porque não sabe como selecionar, fica meio travado com tanta coisa, não sabe por onde começar, né? Pode ser. Ricardo, tirando essa parte profissional e tecnológica, como que é o Ricardo de chinelo e bermuda? Que é a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, para fechar. Ricardo de chinelo Ou não usa chinelo e bermuda, sempre terno e gravata? Lógico que usa. Eu uso. Eu sou a pessoa caseira, eu gosto da família, né? De estar com a minha esposa. É gourmet, gosta de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, de vez em quando... Eu tô sempre pesquisando alguma coisa. Ainda não programou um robozinho para cozinhar para você? Eu sempre não. Cozinhar é gostoso porque você desliga, né? Não deveria, eu não deveria gostar, né? Mas eu gosto de cozinhar. Mas eu sempre minha mulher sempre, sai do celular, não sei o que, eu tô estudando. Eu sou muito curioso. Então eu gosto de estudar, ver assunto que eu não sei ainda, mesmo que não tenha nada a ver com TI, com nada, entendeu? Sim.
Gosto muito de entender a conjuntura do que está acontecendo no mundo, por que tem a guerra, né? Por que está acontecendo isso, aquilo, cultura, línguas, eu gosto de línguas também bastante, mas eu acabo deixando tudo pelo meio do caminho, mas eu gosto de língua, né? É bom que sabe de tudo um pouco, né? E a curiosidade leva ao aprendizado. Né? Às vezes é ruim, né? Às vezes eu queria chegar no fim, né? Assim, mas eu gosto muito generalista, assim, eu gosto de ler bastante, de pesquisar, de ver o que está acontecendo, entender né, aonde que a gente está inserido, né, o que está acontecendo lá fora, né? Não acreditar muito só numa ser crítico, numa fonte, questionar. Falo direto para molecadinha. Não pode, né, cara? Você tem que escutar ali, aqui, tem que ser crítico. Não consumir a informação. Não é descrente, é só crítico. Crítico. Tem que, né, ler, né, eu acho que na sociedade hoje tem muito problema com isso, né? Com você certeza. tá de um lado, tá do outro. Né? Exatamente. E esse lado aqui é o certo, para o outro lado ele que tá certo, e não é nada Não, disso. e é o completamente certo. Não tem, e os assuntos são muito complexos. Não tem esse de completamente certo e completamente errado. Esse troço... Como que é bipolar? Polarização. Extremismo. Polarização. Né? Com extremismo, vai levar a gente para lugar nenhum. Exato. Vai levar para vala. Sério. Entendeu? A gente não vai só chegar leva para conflito, para guerra. Governo, para nós mesmos, né? A verdade não tem, né? Você tem que chegar no meio termo, numa boa solução, escutar os dois lados, tentar, né? Negociar isso e conversar, porque sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. O segredo de tudo é o equilíbrio, né? E não ficar também consumindo informação só porque você escutou aquilo lá, é aquilo lá, não. Né? Escuta um canal, escuta o outro, conversa com, né, um amigo, discute. Segue, né? ouve pessoas que são de outra, né? Outra vertente. Escutar um pouquinho né? de história, um pouquinho, né? Por que chegamos nessa situação e tal, né? Consumir um pouquinho de cada um, aí você vai fazer o teu juízo, né? Sim. Que também não pode ser que não esteja corretamente certo. É assim mesmo. O mundo é complexo demais. Exatamente. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Obrigado a vocês. Obrigado, nossos queridos patrocinadores. Inclusive, se você quiser patrocinar esse podcast, o Ricardo falou bastante de algumas instituições de ensino aí, né? De marcas de tecnologia. Estamos abertos a patrocínios também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, comenta um monte de palavras e siglas que a gente falou aqui. Se você já conhecia, não conhecia, deixe comentários e sugestões para o próximo. Se tu é aluno da Ellen, vai cair na prova. Assistir de novo. Atividade avaliativa individual, sem consulta, sem chat GPT. Gente, obrigada. Tá? Até a próxima. Valeu, pessoal.